Dizem que 2026 é o novo 2016. E sinceramente, quando eu ouvi essa frase, eu achei que fosse mais uma frase nostálgica da internet. Mas aí eu comecei a pensar, e se isso realmente fizer sentido? Porque se você parar pra pensar, algumas das tendências de hoje são coisas que as blogueiras faziam lá em 2016 pra crescerem um canal. Então, se isso for verdade, talvez as pessoas que estejam criando conteúdo hoje estejam entrando exatamente nessa nova onda. E daqui uns anos pode olhar pra trás e dizer, nossa, e se eu tivesse começado a criar conteúdo lá em 2026? Hello girls, eu sou Julia Maier e você está no canal Nas Quartas Usamos Rosa, um cantinho na internet onde toda quarta-feira trago vídeo novo e obviamente uso rosa. E hoje eu quero conversar sobre uma frase que tá aparecendo cada vez mais. 2016 é o novo 2026. Mas será que isso é realmente verdade? Será que tem alguma oportunidade acontecendo agora? Ou então é só mais uma frase nostálgica? Mas antes de responder essa pergunta, vamos voltar um pouquinho no tempo? Quando a gente fala de 2016, muita gente lembra das chokers, dos filtros do Instagram, daquela estética Tumblr, do bigodinho no dedo, coisas que lembram muito essa época. Mas pra quem gostava do YouTube, 2016 foi muito mais do que isso. Foi uma época que parecia que surgiu uma blogueira nova pra você acompanhar toda semana. E você acompanhava a rotina dela, você esperava vídeos novos, assistia vídeo que às vezes nem tinha assunto. Porque no final das contas, você só queria passar tempo com aquela pessoa. E isso mudou completamente a internet. Mas o que tornou 2016 tão especial? E a verdade é que não foi exatamente 2016. Essa grande oportunidade que a gente fala aconteceu entre 2014 para 2018. Mas 2016 acabou sendo o auge dessa fase e acabou marcando esse momento. Um dos motivos é que o YouTube naquela época tinha muito mais espaço do que tem hoje. Hoje em dia, se a gente quiser assistir um vídeo, tem várias opções pra gente fazer isso. Tem o TikTok, tem o Instagram, tem plataformas de streaming e a lista é longa. Mas naquela época, quem queria assistir vídeos ia pro YouTube. Era a principal plataforma para acompanhar os criadores de conteúdo. E foi exatamente nessa época que criadoras como a Boca Rosa, a Kéfera, a Nina Secrets dominavam essa plataforma. Enquanto isso, por outro lado, algumas blogueiras estavam começando a criar conteúdo por aqui, sem nem imaginar que futuramente fossem se tornar algumas das maiores influenciadoras do Brasil, como a Francine Eu, que a Mari Maria, a Virgínia Fonseca, entre várias outras. E sabe o que eu acho mais curioso? É que nenhuma delas sabia que estava vivendo a melhor época do YouTube. Para elas era mais um ano, mais um vídeo gravado no quarto, mais uma postagem. Só que olhando para trás, a gente percebe que elas estavam entrando na plataforma justamente em uma fase que tinha uma grande oportunidade também. Porque nessa época, a concorrência acabava sendo muito menor do que é hoje. Existiam milhares de canais, claro, mas muitos nichos ainda estavam sendo descobertos. Então era muito mais fácil encontrar um espaço e construir uma audiência. E quem começava naquela época pegava uma internet que estava crescendo junto com os criadores. Outra coisa que aconteceu nessa época foi que as marcas começaram a descobrir o poder que tinha esses influenciadores. Foi quando várias empresas perceberam que um influenciador podia gerar muito mais confiança do que uma publicidade tradicional. E foi nessa época que surgiram as publis mais frequentes, os eventos exclusivos, até as viagens patrocinadas. Quem aí lembra? E ser blogueira acabou deixando de ser só um hobby e acabou se tornando uma profissão. Além disso, cada vez mais as pessoas começaram a ter um celular e com isso o consumo da internet também aumentou. E assistir YouTube acabou se tornando parte da rotina. Enquanto novos espectadores chegavam, os criadores cresciam junto com eles. E nessa época existia também uma sensação de descoberta maior. Hoje em dia, o algoritmo praticamente entrega tudo pra você. Ele recomenda de acordo com seus gostos, de acordo com o que você já assiste, mas naquela época era um pouquinho diferente. A gente acabava descobrindo canais pesquisando ou então por recomendação de um amigo. E isso acabava criando comunidades muito mais fiéis, porque você acabava encontrando um canal que parecia ser só seu. Mas sinceramente, eu não acho que o maior motivo foi nenhum desses. O verdadeiro segredo de 2016 não era o algoritmo ou então as
as intros coloridas, as thumbnails bonitinhas. Era que as criadoras pareciam pessoas de verdade e os vídeos não pareciam produtos. Eles pareciam mais um diário pessoal. Era muito comum você encontrar vídeos de volta às aulas, 50 fatos sobre mim, tour pelo meu quarto, comprinhas, favoritos do mês, arrume-se comigo. Às vezes o vídeo nem tinha um objetivo específico, você só acompanhava porque gostava da pessoa. E eu acho que é justamente isso que as pessoas estão sentindo mais falta ultimamente. Mas a boa notícia é que muita gente já voltou a produzir conteúdos assim. Uma coisa que eu vi muito ultimamente é o formato Girls Talk. É literalmente uma pessoa sentando em frente à câmera pra conversar. Sem pressa, sem aqueles efeitos, edição rebuscada, tudo mais natural e mais intimista. Porque hoje a internet tá cheia de vídeos perfeitos, com edições perfeitas, com roteiros perfeitos, mas às vezes parece que ninguém realmente tá ali. Mas agora, por que as pessoas estão dizendo que 2026 é o novo 2016? E na minha opinião, não é porque a internet ficou igual. Não ficou. É porque estamos vivendo uma nova mudança chamada inteligência artificial, que acabou deixando essa parte técnica muito mais fácil. Então, se você quiser fazer um roteiro por IA, uma edição por IA, tudo por IA, você consegue. Só que isso acaba tirando a parte humana, sabe? Deixa tudo muito igual, muito perfeitinho, muito cansativo muitas vezes. E o quanto mais fácil fica de produzir conteúdo, mais raro fica de você encontrar uma pessoa com personalidade. Porque se todo mundo consegue fazer um vídeo bonitinho, então o diferencial é a pessoa que tá do outro lado da câmera. E ao mesmo tempo, depois de a gente passar anos consumindo conteúdos de 15 segundos, muita gente passou a sentir falta de passar vários minutos acompanhando alguém. E com isso, os vídeos longos cresceram, os vlogs voltaram, os girl talks voltaram, os desafios de 30 dias. Porque no final, as pessoas querem acompanhar pessoas. E isso lembra muito 2016. Mas será que tem como trazer essa essência de 2016 agora em 2026? Tem, mas isso não significa copiar 2016, usar os mesmos filtros, o mesmo tipo de edição, mas tentar usar a essência que 2016 tinha. Então, se você tá começando a criar conteúdo agora, tem uma listinha que pode te ajudar a trazer essa essência. Mostre os bastidores do seu canal, converse olhando pra câmera, conte histórias, mostre a sua evolução, você conquistando seus objetivos, crie séries, faça vídeos que tenham uma continuação e façam as pessoas quererem voltar. Não tente criar um único vídeo viral. Tente fazer as pessoas quererem voltar a cada vídeo. Tente criar uma comunidade, porque isso é uma coisa que, assim, representa muito 2016. Porque às vezes quem encontra seu canal não tá ali procurando uma informação, só quer uma companhia pra lavar louça, pra arrumar o quarto. E quando ela gosta de você, ela acaba voltando. Então, no que a gente pode apostar para o futuro do YouTube? E para responder essa pergunta, eu anotei aqui 3 pontos. O primeiro de todos, que é, na minha opinião, mais importante, personalidade. A gente já comentou que a inteligência artificial consegue fazer tudo por você, desde roteiro, edição, ideia de vídeo, estética no canal, tudinho. Mas ela nunca vai conseguir ser você, nem ter o seu jeitinho de falar, a sua visão de mundo, a sua história, o seu humor. E o quanto mais a tecnologia evolui, mais valioso isso se torna. O segundo, storytelling. Até quando você tá ensinando alguma coisa, você pode contar uma história por trás disso. E eu vou dar um exemplo do meu canal, né? Porque eu tenho que vender meu peixe também, né? Eu criei um desafio para tentar monetizar o meu canal em 90 dias. Inclusive hoje, exatamente no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no dia 25 desse desafio. Mas eu não vou me prolongar muito nesse assunto, porque se você quiser saber mais, é só assistir o meu vídeo que eu só falo desse desafio. Eu vou deixar inclusive aqui nos cards, desse lado desse, não sei. Mas a questão é que eu sei que as pessoas que me acompanham por conta desse desafio, elas não querem acompanhar só o resultado daqui 90 dias. Elas querem acompanhar também o meu processo, que inclusive eu tô deixando a desejar um pouquinho nisso, eu confesso,
mas eu já criei uma ideia, já tenho uma solução pra isso. Em breve eu trago novidades aqui nesse canal. Então, voltando ao assunto, quando você quer compartilhar uma história, compartilhe também o processo e não só o resultado. E o terceiro ponto é justamente isso, a construção pública. Seja lá o que você estiver fazendo no momento, compartilhe o processo com quem te acompanha. Se você tá tentando construir um negócio, se você tá tentando aprender um idioma, criar um canal, reformar uma casa, escrever um livro, qualquer coisa, você pode criar conteúdo, mas lembre-se de compartilhar o processo. Porque quando as pessoas acompanham o processo, elas acabam se sentindo parte dessa história também. E talvez seja essa a maior lição que 2016 nos traz. Porque apesar de muita coisa ter mudado, a internet, o algoritmo, as tendências, uma coisa ainda continua. Pessoas se conectam com pessoas. E talvez essa seja a tendência que nunca saia de moda. Então, se você tá procurando o momento perfeito pra começar a criar conteúdo, talvez esse seja o seu sinal. Porque se a internet tá entrando em uma nova fase, quem começar agora, daqui uns anos pode olhar pra trás e perceber que entrou exatamente no início dessa nova onda. E eu espero de verdade que você não deixe essa oportunidade passar por medo de começar. Então, se você sonha em ser criador de conteúdo, esse é o seu momento. Agora, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. E me conta aqui nos comentários se você realmente acha que 2026 é o novo 2016, ou então se é só nostalgia. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo na próxima quarta usando rosa. Um beijão e tchau!